Agora que nós já conhecemos o teorema de Bernoulli, vamos analisar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha um recipiente muito grande, enfim, com água, ou com um fluido qualquer, com água. Vamos dizer que é com água, né? E eu abro um pequeno buraco aqui nesse recipiente, aqui assim, certo? E a área desse buraco, vamos supor que aqui em cima eu tenha uma área 1, né? A área do líquido ali em cima. E a área desse buraco, a área 2, ela é 1 milésimo da área 1. Então, a área 2 é 1 milésimo da área 1. Ou seja, é uma área muito pequena comparada com a área da superfície do líquido aqui em cima. E eu quero saber qual é a velocidade com a qual o líquido sai desse recipiente. Qual é a velocidade que o líquido sai aqui? Vou chamar de velocidade 2, né? A área 2, velocidade 2. Bom, vamos descobrir. Primeiro vamos colocar aqui algumas variáveis, né? Eu vou chamar aqui a altura da superfície do líquido em relação ao recipiente. Eu vou chamar de altura 1. A altura do buraco em relação ao fundo do recipiente eu vou chamar de altura 2. E a diferença entre a altura 1 e a altura 2, ou seja, a altura do buraco em relação à superfície do líquido, eu vou chamar aqui, seria esse comprimento aqui, eu vou chamar de H. Só de H maiúsculo. Se você olhar bem, esse H maiúsculo é igual ao H1 menos o H2, né? A diferença entre o H1 e o H2. Nós vamos usar ele mais tarde, esse H maiúsculo. Bom, então vamos começar descobrindo essa velocidade 2, né? Como é que eu posso expressar ela? E lembrando, o líquido ele vai descer aqui com uma velocidade 1, né? Como eu tenho fluido jogando para fora, a superfície do líquido vai começar a descer. Então, vamos descobrir com que velocidade a superfície do líquido desce primeiro. Então, usando a equação da continuidade, eu sei que a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Vamos substituir as coisas aqui. Eu sei que... Então, aqui eu tenho área 1, velocidade 1 é igual a... Área 2, eu disse que é 1 milésimo da área 1. Então, seria área 1 sobre 1000, né? A área 2. Vezes a velocidade 2, né? Se eu dividir os dois lados dessa equação pela área 1, eu posso simplificar aqui, cortar a área 1, né? Então, eu fico com velocidade 1 é igual a velocidade 2 sobre 1000. Ou seja, a velocidade 1 é 1 milésimo da velocidade 2. Agora, vamos usar a nossa equação de Bernoulli para ver o que a gente pode descobrir sobre a velocidade 2, né? A equação de Bernoulli diz o seguinte, que a pressão 1 mais a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura 1 mais a densidade vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2 é igual a pressão 2 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura 2 mais a densidade vezes a velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Agora, vamos substituir aqui. Bom, o que seria a pressão 1, né? Para facilitar as coisas, vamos supor que eu tenha um vácuo aqui. Aqui eu tenha um sistema isolado e que eu tenha aqui um vácuo. Né? Se eu tiver um vácuo aqui, a minha pressão 1 vai ser essencialmente zero. Né? A pressão aqui na superfície do líquido vai ser zero. Né? Então, eu posso dizer que ela aqui é zero. Mas, então, a densidade vezes a gravidade vezes a altura 1 mais... densidade vezes... O que é a velocidade 1? Velocidade 1 eu tenho aqui em cima, né? A velocidade 2 sobre 1000. Então, eu vou substituir aqui. Velocidade 1 ao quadrado, então, velocidade 2 sobre 1000 ao quadrado sobre 2, que é igual a pressão 2. O que é a pressão 2? A pressão aqui que está saindo por esse furo que nós fizemos. Bom, a pressão 2 é essencialmente zero, né? Eu teria uma pressão naquele ponto se estivesse tampado, se estivesse fechado, daí a água estaria fazendo uma pressão contra aquele ponto. Mas como nós fizemos um furo ali, a pressão é zero. Né? Talvez seja um pouco complicado de entender por que a pressão ali é zero, se tem a água jorrando, mas na verdade ali teria uma pressão se estivesse tampado, né? Mas como nós abrimos, então a água está jorrando e a pressão é zero. Então, a pressão 2 aqui também é zero. Mais, então, a densidade vezes a gravidade vezes a altura 2 mais a densidade vezes a velocidade 2 ao quadrado sobre 2.
Aliás, você até podia considerar aqui como se não fosse um vácuo. Você podia considerar que aqui a pressão 1 é a pressão atmosférica, a pressão 2 também seria, então, a pressão atmosférica, né? E, basicamente, eu cancelaria as pressões atmosféricas dos dois lados da equação, né? Porque eu teria pressão atmosférica aqui e elas se cancelariam. Mas, enfim, né? O vácuo, então, para simplificar as coisas. Bom, agora voltando aqui. Eu tenho densidade em todos os termos da equação, né? Então, eu posso, basicamente, cortar a densidade fora. Se eu dividir os dois lados pela densidade, eu corto a densidade. Então, eu fico com gravidade vezes altura 1 mais... Bom, o que é velocidade 2 sobre 1000 ao quadrado? Bom, é a velocidade 2 ao quadrado sobre... 1000 ao quadrado é 1 milhão sobre 1 milhão sobre 2 é igual a gravidade vezes a altura 2 mais a velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Ok? Só desenvolvi a fórmula aqui em cima. Agora, vamos analisar aqui uma coisa. Eu tenho velocidade 2 ao quadrado sobre 1 milhão e ainda depois eu divido por 2. O que será que isso aqui vai ser igual ou vai ser muito próximo? Bom, isso aqui vai ser muito próximo de zero, né? Esse termo aqui ele vai ser praticamente igual a zero, porque afinal eu tenho a velocidade 2 ao quadrado, eu divido por 1 milhão e depois eu ainda divido por 2, né? Então, a velocidade, esse termo aqui vai ser, eu posso arredondar ele para zero. Certo? Porque eu divido por 1 milhão, depois ainda divido por 2, eu vou estar muito próximo de zero, né? E, de fato, aqui, esse termo, lembre-se, ele era a velocidade 1 aqui, né? E a velocidade 1, ela é 1 milésimo da velocidade 2, ou seja, a velocidade com que o líquido desce aqui, com que a superfície do líquido desce, é praticamente nula. É como se a água que sai por esse furo é tão pouco em relação ao total que a superfície do fluido, ela praticamente nem desce. Ela permanece no mesmo nível, como se não estivesse saindo nenhum fluido, nenhuma água, né, no caso. Então, esse termo aqui ele é praticamente zero, né? Por isso que nós vamos desconsiderar ele. Então, eu fico com gravidade vezes altura 1 é igual a gravidade vezes altura 2 mais a velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Ok? Agora, vamos isolar a velocidade 2, né? Que é o que eu quero saber, a velocidade com que vai sair aqui do furo. Então, eu teria velocidade 2 ao quadrado sobre 2 é igual a gravidade vezes a altura 1 menos a gravidade vezes a altura 2. E aqui eu posso colocar um fator comum em evidência, né? Eu posso colocar aqui a gravidade em evidência. Eu ficaria com gravidade vezes a altura 1 menos a altura 2, né? Colocando a gravidade em evidência aqui. E agora, o que é a altura 1 menos a altura 2? Lembre-se que a gente definiu aqui a altura h, né? E eu falei que nós íamos precisar dessa altura h mais tarde. A altura h aqui, esse pedaço, ele é a altura 1 menos a altura 2. Certo? Seria basicamente a altura do furo em relação à superfície do líquido, né? Então, a altura 1 menos a altura 2 é o h, né? É a altura do furo em relação à superfície do líquido, a profundidade do furo, né? Melhor dizendo. Então, eu tenho que a velocidade 2 ao quadrado sobre 2 é igual a gravidade vezes o h, a altura. Então, isolando a velocidade 2, eu ficaria com velocidade 2 ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, a velocidade 2 é igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura, a profundidade do furo. Certo? E essa aqui é a fórmula, então, para nós encontrarmos a velocidade com que o fluido vai sair por esse furo. Lembre-se, a velocidade 2 era a velocidade com que o fluido iria sair. E essa, então, é uma fórmula bem simples, né? Comparado à equação inicial aqui em cima. Então, vamos tratar com valores reais. Vamos supor que eu tivesse um recipiente aqui e que eu abrisse um furo, digamos, 4 metros abaixo da superfície do líquido. Eu abro um furo 4 metros abaixo da superfície do líquido. Então, essa altura aqui, que era a nossa altura H, né, o H maiúsculo aqui, é 4 metros. 4 metros abaixo da superfície do líquido. E eu quero saber, então, com que velocidade o líquido vai sair por esse furo. Ou pode ser a água, enfim. Qual é a velocidade com que ele vai sair aqui? Bom, é só eu aplicar a fórmula, né? Supondo que nós estejamos na Terra, onde a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, aplicando a fórmula, a velocidade, eu posso escrever velocidade 2, né? Mas, enfim, a velocidade com que sai aqui é igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, 9,8, vezes a altura aqui, 4 metros,
Como nós temos tudo em metros e tudo em segundo, eu não preciso escrever as unidades, né? Então, a velocidade é igual a... Bom, quanto ficaria? 2 vezes 9,8 vezes 4. 2 vezes 9,8 vezes 4. 78,4. E qual é a raiz quadrada de 78,4? Raiz quadrada de 78,4 é 8,85 metros por segundo. 8,85 metros por segundo seria a velocidade com que a água, ou o fluido, enfim, que nós temos aqui, vai sair por esse furo. E eu não preciso nem, na verdade, da área do furo, né? E se ele me desse a área do furo, eu podia talvez até calcular a área aqui em cima, não sei. Depende do problema, mas em geral, tudo que você vai precisar é dessa equação aqui. Aliás, se ele desse a área do furo, você não poderia calcular a área aqui em cima, não. Mas você poderia calcular a vazão também, né? Porque a vazão é igual a área vezes a velocidade, né? Então, se eu dissesse que a área era 5 aqui, você poderia calcular a vazão. Mas, enfim, era isso e até o próximo vídeo.